Fala galera, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Júlio César e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre quanto custa morar na Itália, para ser mais específico na cidade de Torino, na região de Piemonte. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, galera, esse assunto é um assunto que eu acho que não sou o primeiro a falar dele. Se vocês pesquisarem por aí, vocês vão achar muito conteúdo sobre quanto custa morar na Itália, quanto custa o custo de vida, enfim. Porque varia muito de região para região, período, o ano que foi feito o vídeo, enfim, tem N variáveis. Eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu passei, para ver se eu consigo chegar um pouco mais perto da realidade, da minha realidade, e contar um pouco para vocês disso. Então vamos lá, nada mais justo que começar pelo aluguel, né? Porque é fundamental você ter uma casa, uma residência, um apartamento, o que for, para você morar, seja sozinho, com sua família, ou com um amigo para dividir, enfim, são várias situações. O aluguel é uma parte que é bem complicada, é bem chato. Aqui na Itália, aqui, eu passei muito perrengue para alugar um apartamento aqui, mesmo quando eu cheguei tendo contrato de trabalho, tendo fiador. Porém, naquela época, isso que eu tô falando naquela época, gente, é final de 2017, tá? Em outubro, para ser mais específico. Eu recebi um convite de uma empresa para retornar para a Itália, porque eu já tinha tido uma experiência aqui antes, entre 2005 e 2010, enfim, mas é assunto para outro vídeo. Depois eu retornei para o Brasil e como eu já falava italiano, enfim, eu trabalho na área de tecnologia, recebi esse convite e voltei para cá. Então através dessa empresa eu tinha o trabalho, tinha o contrato de trabalho, mas eu ainda tinha que refazer os meus documentos, que meus documentos estavam vencidos. E ali já deu tudo errado, porque aqui, para você conseguir alugar um imóvel, eles já pedem de cara a documentação. Você precisa de ter, além do contrato de trabalho, que era aquele que eu tinha, que eu comentei, mas sem você ter a identidade, o código fiscal, que seria equivalente ao nosso CPF no Brasil, sem isso você não faz nada. Não faz nada. Porque eles são muito rígidos, aqui na Itália é cheio de regras, cheio de lei, principalmente se você possuir filho menor de idade, porque não vou entrar em detalhes, porque eu também não sou nenhum super entendedor das leis, mas eu sei que, em resumo, se você tiver um filho pequeno, se tiver algum problema para pagar o aluguel, enfim, a lei, ela te garante que você não pode ser mandado embora com seu filho, enfim, acho que é em torno de 2 anos, enfim. Mas vamos lá. O resumo é que eles te pedem documentação, contrato de trabalho e, em geral, de 2 a 3 vezes o valor do aluguel. É isso mesmo, fica puxado. Então, para você que tem a intenção de vir morar aqui, já coloca isso daí como primeira coisa na sua lista, que você tem que se preparar financeiramente, caso você tenha ainda que procurar um trabalho, você que vem fazer documentação, fazer cidadania italiana, o aluguel já coloca na sua cabeça que vai ser um perrengue. Mas, enfim, se você tiver com tudo ok, você pode encontrar aí esses apartamentos geralmente de 2 formas. Ou em particular, no privado, você vai no site, isso aqui tem bastante site aqui, que o proprietário do apartamento, ele mesmo coloca um anúncio, e ele mesmo faz o anúncio, você contata diretamente o proprietário, agenda uma visita, e ali você vai tratar com ele, mas essa regra aí não vai fugir muito não. Vai ter que pagar um calção de 2, 3 vezes o valor do aluguel, ou se for imobiliário, igual no Brasil mesmo. Você procura uma agência imobiliária, onde vai ter um catálogo, você vai olhar, o agente imobiliário vai fazer um agendamento com você para ver aquele apartamento, aquele imóvel, que seja. Então, além do custo desses 2, 3, então, gente, hoje em dia aqui, dependendo da região, tem gente que pede 6 meses de aluguel a 1 ano de aluguel antecipado, tá? Então não se assustem. Mas não é o caso aqui da minha região, caso você siga
entre nessa regra aí de tem documento, tá ok, tem um contrato de trabalho, tá ok, então vai ser entre 2 a 3 aluguéis. A imobiliária vai te pedir entre a taxa de trabalho, a taxa dela de trabalho, que vai ser entre 100 a 150 euros. Depende da imobiliária, mas em torno disso daí que rola aqui na minha região. Então é isso aí. Geralmente, vamos falar agora de valores agora de aluguel, tá, gente? Apartamentos aqui na Itália são muito pequenos, independente de onde você for, ou a região melhorzinha ou a região mais suburbana, sempre os apartamentos que rolam são pequenos, são menores. Então, algo em torno de 65 a 70 metros quadrados, você vai encontrar aí por volta de 400 a 500 euros. Entendeu? Mas aí você vai coloca aí ou 50, entre 50 a 100 euros de condomínio, dependendo do edifício, do imóvel, da casa. Se for um prédio, por exemplo, que tiver elevador, vai ser um aluguel, vai ter um condomínio mais caro, mas a média é essa aí, galera. A média é essa aí. Então, galera, vamos supor que você já conseguiu aí seu contrato de locação, achou aquele apartamento, aquela casa bacana que você queria, que você pesquisou, tal, deu tudo certo. Agora você vai precisar de fazer a ativação do contrato ou de eletricidade, ou de gás, ou de água. No meu caso, eu precisei fazer só o de eletricidade e de gás, porque o de água ele já estava incluso no meu condomínio. Esse processo é um procedimento já um pouco mais simples. Você, de posse do contrato de locação, você liga para o 0800 lá da companhia, que aqui a gente chama de número verde, você liga, passa os dados do contrato, enfim. Meus contratos na época foram ativados em 2 dias úteis, alguma coisa do tipo. Foi uma coisa tranquila. Falando dos custos, galera, hoje é 6 de março, a gente tem escutado muito falar sobre o aumento aí da energia elétrica, do gás, inclusive coisas que eu ainda não vi na minha boleta de gás nem de luz, mas estão falando sobre um aumento aí de 150%, enfim, sobre todos esses problemas que estamos passando aí, guerra lá na Ucrânia, mas enfim, eu ainda não vi isso, mas estamos em alerta, né? Hoje eu pago, eu moro, a minha esposa e o meu filho, e a nossa média de consumo mensal aí de gás entre 60 a 70 euros, de energia elétrica entre 70 a 80 euros. A água ela é inclusa no meu condomínio e eu pago por volta de 50 euros por mês. O meu prédio ele não tem elevador, é um condomínio muito em conta. Enfim, para mim tá de boa, moro no segundo andar, não tem que subir muita escada, é um prédio que ele não tem uma elevação muito alta, enfim, prédio sem elevador para quem tem que subir com compra é ruim mesmo, mas enfim, eu tô satisfeito com o meu aqui, né, galera? Vamos pro próximo exemplo então. Galera, aquecimento. Aqui eu acho que é um dos temas que quando eu falo com meus amigos lá no Brasil, todo mundo me pergunta sobre o frio, né? Quando chega, nossa, mas eu nunca moraria fora do país, na Itália, nos Estados Unidos, porque eu sinto muito frio e tal. Galera, é uma coisa que você tem que desmistificar. As casas, os apartamentos são super aquecidos, são muito bem aquecidos. Aqui no meu, por exemplo, eu vou falar para vocês que tem um aquecimento, ele é central. Então, no período praticamente, não dá 6 meses, não, vai dar 4 meses e meio, 5 meses, que é o período mais frio do ano, né? Os apartamentos têm um sistema de aquecimento central do prédio. Então, todos os apartamentos têm compartilha esse sistema de aquecimento. São radiadores. Eu vou colocar na foto aqui para vocês, aqui no alto do vídeo, de como são esses radiadores e tem a válvula que você pode regular. Você pode deixar seu apartamento mais quente, mais frio, são individuais por quartos, são vários sistemas, são sistemas diferentes em cada apartamento. Vamos falar dos custos.
Bom, depende, galera, porque olha só, os custos do aquecimento, ele pode ser um custo fixo que você tem. O meu caso, por exemplo, é um custo fixo nesse período de 4 a 5 meses, pois a gente paga uma taxa do condomínio a mais. Hoje eu estou pagando em torno de 200 euros por mês para eu ter esse serviço de aquecimento, e ele é mensurado através de um sensor. Então, em cada radiador de aquecimento que tem aqui no meu apartamento, ele é medido do sensor, que ele vai ver se você usou mais, usou menos. Então, quando chega no período do final do inverno, é feito um cálculo que eles vão entender qual apartamento consumiu mais, e se eles tiver que te restituir parte do dinheiro desse montante que você pagou nesse período, esse dinheiro é restituído. Eu dei o exemplo aqui desse sistema que ele é compartilhado para o prédio inteiro, mas também você pode ser um pouco mais autônomo, que no caso seria o sistema de aquecimento independente. Não são todos prédios, não são todos apartamentos que tem isso, mas tem. Eu já morei em um apartamento que ele possuía esse tipo de equipamento, que aí você mesmo regula. 3 horas da tarde eu quero que coloque 30 graus, 6 horas da tarde eu quero que coloque 22, você regula e aí a sua conta ela vai vir em base àquilo que você usou. Ele é um pouco mais maleável, por exemplo, de madrugada você aquece a casa o dia inteiro, de madrugada não, eu quero que desliga meia-noite, só vai ligar 6 horas da manhã. Enfim, você controla ele do jeito que você quiser, do jeito que for mais interessante para você. Galera, então, como a gente está dando um exemplo aqui de quanto custa viver, morar, né, na Itália, desse exemplo que eu estou dando, de Torino, né, eu também queria um pouco exemplificar para vocês sobre a alimentação. Não vou entrar muito em detalhe sobre tipo de comida, essas coisas, porque isso vai de pessoa para pessoa, mas no geral, a alimentação aqui é barata. Pelo menos, eu considero barata, e além de ser barata, eu vejo que aqui também tem muitas opções, tem muitas concorrências. São muitos supermercados, redes grandes, você consegue ter preços bons. E sim, aqui você consegue achar todos os produtos que você tem costume de comprar, de consumir no Brasil, uns com um pouco mais de dificuldade, mas você consegue achar, e talvez até com um preço um pouco mais elevado, mas no geral o nosso arroz, feijão, carne, batata frita do dia a dia a gente consegue num preço bacana. Bom, eu vou dar um exemplo aqui sempre da minha família, tá, gente? Então a minha esposa e o meu filho, que ele tem 2 anos, a gente tem um custo aí mensal, gente, comendo bem, acreditem. Em torno aí de 150 a 200 euros por mês de alimentação, no modo geral. Comendo arroz, feijão, macarrão, carne de boa qualidade, o café da manhã, enfim, bastante coisa. Então vou jogar aí no alto 200 euros por mês. É o que a gente consegue se manter, e a gente não tem nada a reclamar da nossa alimentação com esse valor. Então fica a dica aí. Então, galera, vamos falar agora do transporte público, né? Porque é fundamental a gente conhecer um pouco do transporte público. Eu vou tentar falar para vocês dos serviços que estão disponíveis aqui na cidade de Torino e os custos, né? Vamos lá. Bom, a minha região, a minha cidade, eu acho que ela é muito bem servida do transporte público. Hoje aqui nós temos ônibus elétricos, o bondinho, que a gente chama de tram, temos o metrô, que ele abrange grande parte da cidade, as principais inclusive, e temos também outros ônibus que temos ligações direto com as estações de trem, entre o aeroporto, entre os principais pontos da cidade. Tem também, obviamente, o trem, que o trem é um dos meios mais utilizados aqui na Itália, que liga cidade a cidade, seja ela perto, seja ela longe, seja internacional, o trem. O custo hoje do transporte urbano aqui, ele fica em torno, se você tiver que comprar um único bilhete hoje, nessa data de hoje aí, que nós estamos em março de 2022,
se você for fazer uma corrida única no sentido, você comprou um bilhete, pegou um ônibus, e esse mesmo bilhete você pode usar ele no metrô, e você usou o metrô e vai andar ainda em um tram, caso seja necessário, você vai ter o custo de R$1,70. Isso mesmo, R$1,70 para você fazer todo esse percurso aí. É muito barato. Mas se você depende desse meio de transporte, do transporte público aí, todo dia, você tem que pegar ele de manhã e almoçar depois, e à noite, aí já compensa para você fazer a Tessera. Você vai fazer uma carteirinha e vai pagar uma mensalidade. Essa mensalidade, ela tá em torno aí, se eu não me engano, se eu tiver errado, eu vou colocar aqui em cima aqui o valor correto, mas em torno aí de 40 a 45 euros por mês. Então, gente, eu queria falar para vocês também uma coisa que eu acho super interessante aqui no transporte público. Pelo menos para mim, que vem de uma cidade, de uma região do Brasil que não é evoluída a esse ponto, que talvez como eu não conheço o Brasil todo, talvez você seja de uma região que já é mais evoluída e eu não tenho conhecimento, mas geralmente os meios de transportes públicos aqui, eles não têm o cobrador, é isso mesmo, aquele cobrador de quando você entra no meio de transporte, você tem que pagar o bilhete, a passagem na hora que você entra ou quando você desce, enfim. Aqui eles não têm isso, ele não tem esse cobrador. Ele tem só o motorista, geralmente ele fica na cabine dele, você nem tem contato com ele, você entra no meio de transporte, senta no seu lugar e tranquilo, faz sua viagem. O que acontece é que no meio desse trajeto pode ser que entrem a bordo desse veículo os fiscais. Os fiscais que eles vão ou solicitar a sua carteirinha, que é aquela da mensalidade que eu acabei de citar para vocês, para ver se ela está válida, se ela está com a mensalidade em dia, ou vai te pedir o bilhete, aquele de R$1,70 que eu também montei para vocês, para ver se ele está timbrado, se você validou ele na máquina quando você entrou no meio de transporte. Caso você não tenha nem a validação da mensalidade na carteirinha, ou não tenha validado seu ticket, seu bilhete, é aplicado uma multa no ato que você tem o direito de pagar ela. Hoje eu acho que está por volta aí de 25 a 30 euros, eu não tenho certeza. Que você pode pagar ali e se livrar daquela multa, ou se não, você pode postergar, pode pagar depois, você teria até, eu acho que coisa de 15 a 30 dias para pagar, no valor de 50 euros, é isso mesmo, 50 euros, que dá até mais aí que o valor da mensalidade que eu falei para vocês. Então, você que está assistindo, que mora aqui na Itália e não paga bilhete ou não paga mensalidade, vamos lá, galera, vamos colaborar e fazer um papel bonito, hein? Então, galera, vamos chegando no final desse vídeo aqui. Eu tentei resumir para vocês um pouco do que eu chamo de sobrevivência, que seria o aluguel, a água, a luz, o gás, a alimentação e o transporte público, que é aquilo que você vai precisar mesmo, realmente, para ter um conforto para dormir, para ter uma casa, um aconchego, para se alimentar bem, para cuidar da sua família, e o transporte público para você conseguir ir e vir da sua casa para o seu trabalho. É isso aí. Minha opinião tá aí, galera. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho para receber mais notificações aí do canal Papo com JC. Beleza? Até a próxima. Eu volto com mais dicas para vocês e curiosidades. Tchau, tchau.